Olá, Shalom, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo sobre o módulo 2, falando sobre a visão bíblica, falando sobre cada livro da Bíblia. E hoje o nosso livro que nós iremos falar é a respeito do livro de Números, né? É o livro que está ali logo no início da Bíblia, depois de Levítico. E o Números, sem muita delonga, né? Esse livro ele tem esse nome justamente porque ele faz ele faz jus ao nome, né? Por quê? Ele tem esse nome por causa dos dois censos que foram realizados com o povo israelita, com o povo de Israel, né? Então, assim, no início, em Números 1:46 ele vai falar, e lá mais no meio do livro ali, por volta do capítulo 25 ou 26, ele vai falar ali mais ou menos também sobre esse resultado desses dois censos que foram feitos, né? E o que chama atenção é que naquela época que foi feito o primeiro censo, só de homens habilitados para a guerra, né, eram mais de 600 mil. Para ser mais preciso, 603.550 eram os jovens com mais de 20 anos que estavam habilitados para ir para a guerra, né, caso fosse necessário. E o nome Números em hebraico, ele quer dizer Bemidbar, que significa no deserto, né? Porque provavelmente esse livro, ou certamente esse livro, ele foi escrito no deserto durante o tempo que o povo estava peregrinando pelo deserto, né? Moisés escreveu ele ali por volta do ano 1400 antes de Cristo. E ele traz para nós algumas lições durante os capítulos que nós vamos estar falando no decorrer desse vídeo também. Então, esse livro ele começa a se desenrolar essa história dele 2 anos depois que o povo sai do Egito. Então, assim, Números ele é a continuação da história que é narrada em Êxodo. Para você ter uma ideia, eu tenho uma Bíblia, ela está até ali. Eu tenho uma Bíblia que ela é cronológica, ela é escrita na ordem cronológica, ou seja, na ordem do tempo que aconteceu, do período que aconteceu aquele fato narrado. E o que é interessante é porque quando finaliza o Êxodo 40, na Bíblia cronológica, nessa Bíblia que mostra os acontecimentos de acordo com cada período que foi acontecendo, finaliza no Êxodo 40 e aí começa o número 7. Do 7 ao 10 ele vai aparecer e só depois é que vem ali Levítico, e aí depois termina Levítico ele vai iniciar lá o Números 1 e vai continuar, porque ele é uma continuação da narrativa, da história de Êxodo, que finaliza ali, né? Então, Números, ele cobre aí mais ou menos 400 anos da história de Israel em direção a... Perdão, 400 anos não, 40 anos da história de Israel durante o tempo que ele estava prosseguindo em direção à Terra Prometida. Então, esse tempo que eles ficaram peregrinando no deserto. Então, basicamente, é esse tempo todinho que a história do livro de Números vai nos trazer. O período que eles peregrinaram pelo deserto. Então, no começo do livro, Deus começa a organizar Israel, começa a organizar esse exército para o início da viagem que eles iam começar a percorrer. E aí ele mostra também que esse exército ele teve uma certa rebeldia, ele se rebelou durante essa viagem, e aí vai mostrar para a gente também como que Deus trouxe juízo para aquele povo devido à sua desobediência. Então, assim, mesmo com todos os milagres que Deus tinha operado, mesmo Deus mostrando sua grandeza, o seu poder, aquele povo ainda tinha murmuração, rebelião, assim, sabe, não obedecia o que estava na lei, em alguns certos pontos, e aí o que mostra é que Deus pune aquele povo de certa forma. Por quê? Porque Deus ali ele queria iniciar um relacionamento com aquele povo após eles terem firmado a aliança no Monte Sinai. Só que aí o povo, se você observar durante a leitura, enquanto o povo estava obedecendo, estava seguindo os mandamentos, estava obedecendo tudo que estava na lei, tudo ia bem para eles. Mas quando eles começavam a desobedecer, quando eles começavam a se rebelar ou a questionar os ordenamentos de Deus, as coisas começavam a desandar, eles tinham derrotas e eles tinham também atraso na viagem deles, acontecia morte no deserto. Então, assim, por quê? Porque a obediência e a santidade, ela nos dá a segurança para poder viver debaixo da vontade de Deus. Quando nós rejeitamos a obedecer o que o Senhor nos ordena, as consequências ruins virão, as consequências virão, e na maioria das vezes não são boas, né? É tudo resultado de um plantio. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nós colhemos coisas boas, mas quando nós decidimos viver uma vida deliberadamente desobedecendo ao Senhor,
automaticamente as consequências elas virão, e isso é inevitável. Então, dando seguimento nesse livro, ele vai dizer o seguinte, que tem 3 divisões que a gente pode observar nesse livro, dividido em 3 partes. A primeira parte é do Êxodo 1 até o 10, que mostra quando Deus então dá a lei ali para aquele povo e eles estão se preparando para poder sair do Monte Sinai. Então ali eles já haviam recebido a lei do Êxodo, né, e também do Levítico, do livro de Levítico, já tinha recebido ali um período já dessa lei. E aí Deus manda então contar ao povo e ele estabelece algumas ordens, algumas leis, né, vem então a legislação para poder aquele povo ter ali um convívio e respeitar a vontade de Deus. Então por quê? Porque quando Deus ele nos chama para algo, quando ele nos promete algo, nós temos que ter em mente que nós precisamos ter organização e obediência. Porque se não tivermos organização e obediência à palavra do Senhor, né, organização no sentido de que, você imagina, eram mais de 2 milhões e meio, aparentemente entre 2,5 ou 3 milhões de pessoas que estavam fazendo aquela viagem, né? Então você imagina se fosse tudo desordenado, como todo mundo quisesse, fazer o que quisesse fazer. Seria uma bagunça total, seria impossível de conseguir tocar todo aquele povo ali rumo à Terra Prometida. Então, quando nós caminhamos para o cumprimento das promessas de Deus, nós precisamos nos sujeitar à autoridade de Deus, sujeitar a palavra dele, sujeitar aos mandamentos que o Senhor nos ordena, porque quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós vivemos em obediência à palavra e nós colhemos o cumprimento das promessas para nossas vidas. Né? Então assim, você imagina, aquela viagem provavelmente foi a maior viagem assim, da história que foi feita, era quase 3 milhões de pessoas ali, porque a Bíblia vai falar de 600 mil homens entre 20 anos para cima, porém essa quantidade ela poderia ser muito maior, porque ali ele está considerando só um homem de 20 anos para cima. Então se você levar em conta um homem casado com a mulher, tendo ali mais ou menos 4 filhos ou 3 filhos, o que era bem comum naquela época, você vê aí que facilmente passa dos 3 milhões de pessoas. Então eles começam a passar por aquele período da viagem ali, sem recursos naturais, sem água, sem comida ali, porque estão no meio do deserto. Só que aí Deus começa a mostrar para eles a provisão do Senhor. Durante todo aquele tempo que eles estão no deserto, o Senhor ele provia tudo que eles precisavam. Porque nosso Deus é fiel. Mesmo que você passe por dificuldades, mesmo que você passe por desertos, que você enfrente lutas, o Senhor ele jamais deixará de prover aquilo que você precisa. Entende? Então, essa primeira parte, então, ela finaliza, e aí vem a segunda parte do livro de Números, que está ali do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 20, o versículo 13. Que aí ele vai narrar, então, a peregrinação do povo durante o deserto. Então, assim, e mesmo com a provisão divina, mesmo com Deus provendo tudo para eles, o maná, provendo água, provendo tudo que eles precisavam, aquele povo ainda tinha um defeito. Eles reclamavam, murmuravam de tudo. E só que aí o juízo de Deus veio sobre eles. Lá em Êxodo 11 vai mostrar a consequência dessa murmuração daquele povo, né? Então, assim, eles murmuraram contra o maná. Sabe? Então, em diversas situações, eles murmuravam, não tinham o que comer, Deus mandou o maná e eles ainda assim reclamavam, né? Como diz, reclamar de barriga cheia, né? Então, assim, outras situações que foram acontecendo também, que foi mostrando a rebeldia desse povo, a própria irmã de Moisés, né, Miriam, ali, e Arão, eles quiseram ter, num determinado momento ali, eles quiseram ter mais honra para eles, né, honra para si e tal, e questionaram ali Moisés e aquela coisa toda. Resultado, a irmã de Moisés pegou lepra, ficou 7 dias fora do arraial, né, fora do acampamento, porque ela estava com lepra, ela estava impura. Sabe por que a gente aprende com isso? Que nós precisamos respeitar as autoridades que são instituídas por Deus, assim como Paulo vai nos dizer também lá em Romanos sobre isso. Por quê? Porque quando nós desrespeitamos a autoridade que foi instituída por Deus, nós atraímos para nossas vidas também maldição. Então nós precisamos ter muito cuidado, guardar o nosso coração para não falarmos, né, dos nossos líderes, das autoridades que estão sobre nós, sejam elas civis, religiosas, sejam elas no local de trabalho. Nós precisamos ter respeito e submissão às autoridades que estão acima de nós, né? E aí mais um pouco à frente, Números 16, vai narrar outro fato também de rebeldia de Corá, Datã e Abirão. E a Bíblia nos mostra que
eles atraíram maldição para eles por conta da rebeldia. Então, assim, o povo, ele tinha esse defeito de murmuração, de reclamação e aquela coisa toda, sabe? Não tinham fé em Deus, que Deus teria poder. Você pode ver que quando Moisés envia os espias ali para explorar a terra, somente 2 deles voltaram dando bom relato, que foi Josué e Caleb. O restante daqueles espias tiveram medo, e desencorajaram o povo, a ponto do povo se rebelar e dizer, não, vamos voltar para o Egito, vamos levantar outro líder e vamos voltar para o Egito, porque vai dar ruim aqui, sabe? Então, assim, a falta de fé, duvidar do poder do Senhor, impede com que nós vivamos as promessas dele para nossas vidas. Sabe? Nós precisamos entender que de quando é feita a promessa até o cumprimento dela, a gente passa por um tempo, passa por um teste, para saber se a gente vai ser aprovado. E aquele povo não foi aprovado. Tanto é que Deus, então, eliminou aquela geração, fez aquele povo ali morrer, só foram entrar na terra depois de mais de 40 anos ali, porque aquele povo ficou vagando até que aquela geração de murmuradores viessem a morrer. E detalhe, que dessa geração, dos adultos ali, somente Josué e Caleb que tiveram a permissão do Senhor para poder entrar na terra prometida. Ou seja, por quê? Porque eles não duvidaram do poder de Deus. Eles sabiam que a terra tinha gigante, eles sabiam que a terra tinha seus desafios, mas eles não duvidaram que Deus estaria com eles. Então, não importa a situação que você passe, não duvide. O Senhor está com você. O Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que pode suprir aquilo que você necessita. É um Deus que não vai te deixar morrer no meio do deserto. Pelo contrário, Ele vai te dar vida, Ele vai te trazer cura. Vai te trazer restauração daquilo que você precisa para a sua vida. E aí, finalizando o livro de Números, então vem a terceira parte, que é ali do Números 20, versículo 14 até o 36, em diante ali, que ele vai mostrar essa retomada do povo nessa marcha, né, rumo à Terra Prometida. Então, assim, uma nova geração agora já tinha nascido, aquele povo agora vai entrar na Terra Prometida, Deus continua ainda tratando com eles sobre essa questão do pecado da murmuração, né? Eles murmuravam porque, você vê, mesmo ainda estava tão enraizado esse mal que em determinado momento eles tiveram que contornar a terra de Edom e não atravessar ela. Eles murmuraram, reclamaram. E qual foi o castigo que Deus deu a eles naquele tempo? Enviou serpentes abrasadoras, serpentes que picavam aquele povo. Mas olha só, o tanto que é forte isso. Lá no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 14, eu me lembrei dessa passagem agora, e eu quero até lê-la com você, para você ver o tanto que isso nos mostra o poder da obra redentora do Senhor. Olha só, 3,14, João 3,14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Queridos, esse episódio aqui, Deus enviou essas serpentes abrasadoras, e aí Moisés levantou uma serpente de bronze, né, em um cajado, em um pau ali, né, e aí aquela serpente de bronze, quando as pessoas olhavam para ela, eles eram curados, e isso já prefigura a obra redentora de Jesus, porque o próprio livro de João vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, o povo tinha que olhar para ser curado, aí ele vai falar que da mesma forma o Filho do Homem, o Filho unigênito de Deus, né, é necessário que ele seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aí vem o versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, durante esse livro, a gente vê que já vai prefigurando Jesus, já vai prefigurando o Filho de Deus ali, até em outra ocasião também, né? A rocha que jorrou água, né? Jesus é a nossa rocha, Jesus é também a nossa fonte de vida. Em João 4, versículo 10, ele vai falar aquela passagem lá com a mulher samaritana, né? E ele conversando com ela ali, ó, olha só, João 4, 10, ele diz, Jesus respondeu, se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, teria pedido e ele lhe daria
teria dado água viva. Ou seja, Jesus é a nossa fonte de água viva, né? Jesus também é o nosso pão do céu. Em João 6 ainda aqui, ó, ele vai dizer mais uma passagem aqui falando sobre Jesus. Da mesma forma que o maná desceu do céu, Jesus desceu do céu também e veio morrer por nós, se manifestou, né? Deus se manifestou em carne, veio até nós, morreu, viveu como um homem, morreu, ressuscitou. Olha só, João 6,31. Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, eles lhe deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, queridos, leia esse livro, estude a história de Números aqui que você vai entender e você vai ver o quanto que isso já vai prefigurando o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém? Então, eu quero deixar para você mais esse vídeo e que você possa aprender e entender mais ainda sobre o panorama bíblico, sobre a visão bíblica e sobre os fatos de cada livro da Bíblia. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom!